Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, nessa tarde, neste momento, Deus. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor, mais um dia de vida, Pai, mais um dia na tua presença para te louvar, te glorificar. Senhor, toma nossas vidas, Senhor, toma cada vida aqui presente, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, com os louvores, Pai, falar conosco. Talvez alguém aqui precise de uma resposta, tenha orado pedindo uma resposta, que o Senhor venha através do louvor, através da tua palavra. Responder esses corações, Pai, em nome de Jesus. Toma nossas vidas, Senhor. Toma a nossa vida no teu altar. Nós consagramos a nossa vida a ti, Senhor. Toma esse culto, este momento, Pai, para te louvar, engrandecer o teu santo nome. Senhor, que o Senhor venha trabalhar em cada coração, o Senhor venha tirar cansaço, Senhor, das nossas vidas, Pai, do nosso corpo, da nossa mente, para que a tua palavra venha entrar e venha fazer efeito, Senhor, em cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Toma cada vida, cada família aqui representada também, Senhor. O Senhor venha entrar com salvação, libertação, Pai. Entregamos a nossa família no teu altar, aqueles ainda que não te conhecem, que o Senhor venha, Senhor, da mesma forma que nós estamos fazendo o ID aqui, Senhor, que eu sei, tem pessoas ali, muitos estão no Brasil, outros estão aqui, mas que o Senhor venha usar pessoas, meu Deus, para falar do teu amor e da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, toma, Senhor, os quatro cantos dessa terra. Toma esse culto, Senhor. Toma os louvores, toma a palavra, toma cada um, Senhor. Nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome. E te agradecemos, ó Pai, por este momento, em nome de Jesus. Amém.
Senhor está cuidando de mim. Não veio amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Vamos continuar louvando ao Senhor. Esse hino, irmãos, eu fui descobrir esse hino ontem, mas ele é velho, já tem 5 anos. E eu nunca tinha ouvido. Você vê como eu estou desligado. Mas é muito lindo. socorro.
onde vem a bênção, terei o testemunho e cantarei ao mundo que tu és meu Deus. Amém. Como eu disse, esse louvor eu aprendi ontem e hoje, hein? Mas é bonito, né? Diga a verdade. Pô, é uma pregação, né? É uma pregação esse louvor. Eu fiquei cantando esse louvor tem 2 dias, né? E vocês sabem, né? Quando tem um louvor assim, eu gosto logo de trazer para a igreja, que eu quero que todo mundo seja abençoado, como eu fui também, né? E esse louvor, ele fala de tribulação, ele fala de confiança, ele fala que nós podemos descansar em Deus. Às vezes é difícil, hein? É ou não é? Tem hora que você diz, agora já foi, agora acabou. Agora já foi, agora acabou. Aí daqui a pouco, rapaz, eu gosto demais. A Bíblia diz que, a Bíblia fala uma coisa interessante, Jesus disse, aquele que me ama será amado do meu Pai. Que coisa linda, né? Aquele que me ama será amado do meu Pai. E nós viremos para Ele e nos manifestaremos a Ele. É como eu já disse aqui, eu volto a repetir, é o dia que Jesus aparece e diz, esse cara sou eu. Ele aparece no problema, na dificuldade, na tribulação. É igual a pessoa... 3 homens foram lançados na fornalha de fogo. Quando chega lá, mas tem 4. Aí Jesus apareceu lá, esse cara sou eu, né? Esse cara sou eu. E aí estava lá, mas tem um ali que é como filhos dos deuses. E esse é o momento que eu gosto. Na tribulação, na angústia, na dificuldade, no problema, na doença, no grande desafio, pode ter certeza. Se você ama o Senhor, se você espera nele, descanse nele. Amém? Hoje temos a honra de receber aqui o pastor Edilberto. É difícil. Não é fácil, né? Esse é um nome diferente, né? Mas é um nome bonito, viu, irmão? Edilberto, agora foi, tá? Não é eu que sou ruim mesmo com o nome. Mas é um prazer tê-lo aqui, tirá-lo assim dos afazeres dele, porque ele está em mudança, né? Quem já mudou aqui sabe, né? Que é um momento é Jesus na causa, né? É tanta coisa, você diz assim, meu Deus. E aí ter ainda ânimo de vir aqui na igreja e compartilhar a palavra de Deus. Então, assim, depois trazer você para dar uma descansada pregando, né? Mas, assim... Mas, assim, o interessante do pastor Edilberto é que nós ficamos amigos da primeira vez, não foi? A gente, assim, teve um encontro, a gente já... conectou, foi ou não foi? Vai ser que a gente já se conhecia há muitos e muitos anos e fechou assim a nossa história. Ele foi missionário na Itália, quantos anos? 10 anos. Então, estava ali perto da Croácia. Então, quando a história de vida dele, né, e como ele tem se dedicado à voz dos mártires, né, do povo perseguido, daquelas pessoas que não têm voz, muitas vezes. Né, sofre calado. E foi interessante, eu estava um dia debatendo com o Francine, que às vezes a igreja gosta de imitar o mundo em muitas coisas. Né? Na realidade, a gente tinha que pegar as coisas do mundo e transformar pela renovação do nosso entendimento. E no Brasil tem um grande encontro de artistas e tal, eu não vou citar o nome do troféu aqui que dão lá, mas eu estava pensando que, para nós cristãos, a gente devia fazer um tapete vermelho, mas fazer um tapete vermelho para aquele pastor lá ninguém sabe quem é ele, mas tem 30 anos ele sendo fiel a Deus. Essa pessoa a gente tem que chamar em um negócio desse, botar o tapete e dizer, é isso aí, vamos aprender com esse camarada aí.
porque esse camarada é fiel. Então você vê como Deus enxerga as pessoas diferente, totalmente como homem. Às vezes ninguém sabe que ele existe, mas Deus sabe. E isso que é interessante. Eu conto aqui e me emociono quando eu estive na Sérvia, passei uma semana na Sérvia, e aquele casal de missionários me ensinou muito, porque eles estão ali há mais de 50 anos servindo ao Senhor. E eles me pegaram e a gente dirigiu 150 quilômetros para passar o dia com um casal de idosos que morava dentro de um quarto em uma cidade fantasma. Imagine que depois da guerra, aquela cidade que tinha 2.000 pessoas, agora tem 20 pessoas na cidade. Todo mundo fugiu por causa da guerra, bombardeio, e depois ninguém voltou mais. Então, imagine que na cidade toda tem 10, 20 pessoas, uma cidade de 2.000 pessoas. Então, é cidade de fantasmas mesmo. Você encontra um cara de carros abandonadas e tal. E aquele pastor, todo mês, sai da sua casa, dirige 150 quilômetros para estar dar Santa Ceia, levar uns alimentos para aquele casal de idosos, passa o dia lá, depois volta. E eles já fazem isso há mais de 20 anos. Isso aí. Esse cara merece o troféu talento. Esse camarada é a perseverança. Ele faz porque ama. Ele sabe que não vai ter nada em troca neste mundo. Mas lá no céu, o Pai olha e diz, aquele ali me agrada. Amém? Porque, irmãos, muitas pessoas no mundo, e o pastor Edilberto vai falar hoje, não têm voz. Sofrem, fazem a obra calada em países muito difíceis. E às vezes a gente está reclamando aqui porque está muito cansativo, né? 2 cultos na semana, meu Deus do céu. 3 cultos, meu Deus, 5 dias de conferência, foi muito cansativo. E não sabe que os nossos irmãos em muitas partes do mundo eu quero ter culto todo dia. Eu quero poder ler a minha Bíblia no meio da praça, sem ninguém querer me matar por isso. Eu quero poder falar de Jesus abertamente. Em muitos lugares não podem. E é para dar voz a essas pessoas que existe o nome, é a organização do pastor, a Voz dos Mártires, e ele vai falar mais sobre isso. Vem cá, vamos orar por ele, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa organização. Obrigado, Senhor, por todos que trabalham nela e pelo Teu Filho que está aqui nessa noite. Usa o Teu servo, Senhor, com graça. Que nossos corações estejam preparados. As pessoas que estão assistindo pela internet também possam ser edificadas. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer. Te agradecemos já, Senhor, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações. Usa o Teu servo no nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. A paz do Senhor, irmãos. Para mim é um privilégio retornar aqui. Fui muito, muito amado. E para mim, quando o Emanuel me chamou para o convite, eu falei, opa, estou lá de volta naquela igreja querida. Glória a Deus. E gostaria também de saudar os irmãos que estão em casa, que os irmãos também se sintam abençoados da mesma forma que nós estamos sendo aqui nesta noite, não é? É verdade que eu estou de mudança, os irmãos podem imaginar como é cansativo, não é? Trabalhando e depois, enquanto isso, faz uma caixa, joga para lá e leva para casa nova, não é? Mas é para a glória de Deus, vai ser bom, não é? E vai passar, não é? E é isso, é pedir a Deus para renovar as nossas forças e que a gente vai caminhando. Queria pedir aos irmãos, então, para abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 22, tá bem? Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 22. E o título da reflexão dessa noite se chama Um Coração Disponível, tá bem? Diz assim a palavra do Senhor na minha versão Almeida 21. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto.
Lá encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ao encontro deles, e por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente, e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviram, criam e eram batizados. E de noite, o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer algum mal, pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles. Sendo Galho procônsul da Caia, os judeus juntaram-se contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: este homem convence as pessoas a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se de fato houvesse, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se as questões de palavras, de nomes, da vossa lei, cuidai disso vós mesmos, pois não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Galho não se importou com nenhuma dessas coisas. Paulo ainda ficou ali muitos dias, então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou. E depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. Estes pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Antes, despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vós. Então, embarcou e partiu de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la e depois desceu para a Antioquia. Meus irmãos, esse é um texto muito rico de informações. E por ter estas riquezas de informações, nós não teremos tempo hábil para exauri-las. Então, por isso, irei focar em alguns aspectos para que nós pudéssemos refletir esta noite. Uma coisa que todos nós sabemos é que a vida é feita de encontros, não é verdade? E é exatamente assim que o texto começa. Começa a dizer que Paulo deixa Atenas e parte para Corinto, não é? O texto vai seguindo assim. E quando chega a Corinto, já no versículo 2, encontrou um judeu chamado Áquila, juntamente com a sua esposa, Priscila. E o texto continua dizendo por que Paulo encontrou eles em Corinto. Eles tinham sido expulsos de Roma por conta do decreto do imperador Cláudio. Então, Áquila e Priscila, eles foram se refugiar em Corinto porque tinha acontecido um problema sério em Roma e alguns judeus tinham sido expulsos de lá. Esse decreto de Cláudio expulsou os judeus de Roma porque eles estavam constantemente envolvidos em tumultos instigados por um tal de Crestus. Não é assim dizem os estudiosos. Os historiadores tendem a concordar que esse tal de Crestus não é ninguém menos que Cristo. Trocando em poucas palavras aqui, os judeus convertidos em Roma começaram a evangelizar judeus e ali começou a ter uma grande confusão na capital. E então o imperador Cláudio, vendo esta confusão,
expulsou parte dessas pessoas. Alguns historiadores dizem que foi a maioria dos judeus, outros boa parte, enfim. Fato é que Áquila e Priscila estavam nesta questão, envolvidos nesta questão, isto é, eles estavam envolvidos na evangelização e por isso tiveram que fugir, migrar para Corinto e então recomeçar a vida deles. E este encontro proporcionou que Áquila e Priscila hospedassem em sua casa Paulo. Essa aproximação foi dada também pelo fato de terem na profissão de fazedores de tenda um ponto de convergência, não é verdade? Paulo fornece ao casal o mais belo atestado na carta aos Romanos. Diz assim, Romanos 16, 3 e seguintes. Diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também as igrejas das nações. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha, eu oro, não é, a Deus para que um dia alguém fale alguma coisa tão boa dessa da minha pessoa para outros, não é? Há pessoas que se arriscaram pela a sua própria vida para que Paulo sobrevivesse e ao mesmo tempo a vida deles era bênção, não só para algumas pessoas, mas bênção também para as nações. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Esses eram Áquila e Priscila, essas pessoas que moravam agora em Corinto, que agora estavam a acolher Paulo, não é? E Deus então começou a fazer um movimento naquele lugar. Vale ressaltar que se contextualizarmos a situação de Áquila e Priscila, as condições e nomenclatura dos nossos dias, eles seriam considerados refugiados. Vocês sabiam disso? Por quê? Se eles tiveram que deixar o lugar deles de uma forma unilateral, eles não decidiram sair, não é? Eles foram expulsos de Roma e tiveram que recomeçar a vida em um outro lugar, por motivo religioso. Está aí. Eles seriam refugiados por motivo religioso, perseguição religiosa. Olha só. Foram recomeçar a vida em Corinto e acolhem Paulo, que já teve tudo quanto era tipo de experiência naquela altura, como fugir, tentativas de apedrejamento, prisões, e estavam por vir outras mais duras pelo caminho. Vemos repetidas vezes a ação do Espírito na comunidade de cristãos, ou na obra de Paulo e seus companheiros. Todavia, nesse texto em particular, observamos outra dimensão muito relevante da ação do Espírito. O Espírito também está ativo na história, às vezes de formas tão misteriosas que nem sequer suspeitamos delas. O texto continua dizendo que todos os sábados eles partilhavam de Jesus na sinagoga, pregando a judeus e a gregos. E aqui nós vemos os movimentos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo saiu de Atenas, Áquila e Priscila já estavam lá, mas fugiram de Roma. Silas e Timóteo desceram da Macedônia para lá, a convergência de Deus para a sua obra. Novamente, vimos a ação do Espírito na história e agora vemos esta mesma ação dentro da sua igreja. Olha que coisa linda. E opôs e sacudiu. Então, o texto disse que o apóstolo Paulo então começou a pregar, a falar do evangelho e algumas pessoas não creram, não é? E ele então diz que ele se opôs e sacudiu as suas vestes, não é? Mas entre gentios começou a haver muitos frutos e parece que o ponto de pregação deixou de ser a sinagoga ou deixou de ser o centro para ser a casa de Tício o Justo, o antigo líder da sinagoga daquela altura. O texto diz também que o principal da sinagoga, Crispo, e outros gentios também tinham sido batizados. Diante de todo este quadro, com experiências incríveis e momentos de dificuldade, vemos que Paulo teve uma visão. Do versículo 9 ao versículo 11, já o apóstolo Paulo tinha começado seu ministério em Corinto, juntamente
com Áquila e Priscila, com Timóteo, não é? Silas. E então, ao mesmo tempo que o evangelho começava a ser propagado naquela região, oposição também começava a crescer, não é? E então, o texto diz que Paulo teve uma visão. Do 9 ao 11 diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Pelas dificuldades encontradas naquele tempo, pela repressão e perseguição, a palavra do Senhor para Paulo, as palavras do Senhor para Paulo são altamente relevantes. Não temas, não fala, mas fala e não te cales. Quando Deus ordena que falemos, o silêncio e a omissão são pecados. Irmãos, estão a perceber? Que o Senhor nos deu um poder. E esse poder vem dele mesmo dentro de nós. E este poder que ele nos dá não é para ser retido, mas sim partilhado. O apóstolo Paulo recebeu um encorajamento para que ele continuasse, independente das circunstâncias e dificuldade que eles ali encontrariam. Nós precisamos entender e tomar para nós essa palavra. Nós não podemos temer, nós precisamos avançar, não podemos nos calar, porque, como eu disse, o silêncio e a omissão são pecados, irmãos. Não podemos perder nenhuma oportunidade de partilhar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo recebeu oposição enquanto falava, mas ao mesmo tempo a gente viu os frutos acontecendo. Ao mesmo tempo que ele limpava o pó das suas sandálias, o texto dizia que muitos gregos e judeus vinham ao encontro de Cristo. E é assim, irmãos, não somos nós que convencemos as pessoas, é o Espírito de Deus. Aquilo que nos cabe é não calar, não temer, é avançar. Porque nós somos testemunhas dele. Então o texto começa a dizer que aumenta então a oposição, não é? O apóstolo Paulo começa a ter mais oposição. E o texto diz que então o líder daquela sinagoga, o principal atual da sinagoga, leva então Paulo a tribunal, não é? Olha aí. E o modo como Galho administrou a acusação de Sóstenes, ele não tinha a menor intenção de proteger Paulo. Ele desprezava e desdenhou os judeus e por isso não achava o assunto de menor interesse. Os irmãos percebem que no texto, quando Sóstenes então apresenta a sua queixa diante de Galho, que era uma pessoa muito importante para aquele tempo, né? Dentro daquela região era uma das pessoas mais importantes. Então ele mandava e desmandava naquele lugar. Pessoas podiam respirar ou não, de acordo da ordem que Galho poderia dar naquele lugar. Mas só que o apóstolo Paulo tinha tido uma visão, Deus tinha falado para ele. Que ele não podia, ele não precisava temer, não precisava se calar, que ele tinha que avançar, porque Deus disse que tinha ainda muito povo dele naquele lugar. E olha que coisa interessante, nós vemos já em outros lugares o apóstolo Paulo, os outros apóstolos também, fazendo grandes defesas, não é? Impelidos pelo Espírito Santo, diante de pessoas importantes, não é? Onde aquelas pessoas importantes ficavam assim, esse camarada aí era um pescador? Esse camarada aí era um fazedor de tenda? Essa pessoa simples, esse palestino que eu estou vendo aqui, é capaz de fazer uma defesa assim tão eloquente? Poder do Espírito Santo. Mas só que aqui, meus irmãos, diferente desses outros atos, o apóstolo Paulo não precisou nem abrir a sua boca. Usou até o ímpio Galho para poder dizer, olha, Sóstenes, não me interessa isso que você está dizendo.
porque se é da lei de vocês, não é? Pouco me importa, porque eu sou romano, o que vale para mim é a lei romana. Se não tem nada a ver com o Império Romano, meu amigo, vai-se embora. E aí, o texto diz que o Sóstenes, quando saiu daquele tribunal, ele tomou uma surra, mas tomou uma surra tão grande, não é? E alguns historiadores fazem algumas suposições a respeito do porquê Sóstenes ter sido apanhado assim e sido espancado tão cruelmente. Alguns dizem que a multidão reagiu ao modo que Galho lidou com a situação. Tanto é que, se o imperador desprezou Sóstenes, nós também vamos desprezá-lo, não é? A segunda hipótese é que os judeus ficaram com tanta raiva porque ele falhou, que então ele merecia uma bela surra. Ou então, os judeus acharam que ele tinha ligação com o cristianismo como seu predecessor. Crispo, o anterior líder da sinagoga, tinha se convertido, lembra? O texto diz isso. E alguns disseram, olha, eu acho que esse camarada aí, igual o Crispo, tem alguma coisa com esse cristianismo aí. Então, vamos pegar ele. Não sabemos ao certo. Isso são algumas suposições. Mas o texto seguindo, irmãos, e a gente vai concluindo aqui o caminhar do texto, o texto diz que, depois disso, ele ficou com eles por alguns dias e partiu para a Síria, para Cencreia, onde fez um voto. Foi a Éfeso com Áquila e Priscila, não é verdade? Lá em Éfeso ele pregou para os judeus, saiu de lá, seguiu para Cesareia de novo, da Cencreia, Éfeso, Cencreia, perdão. Da Cencreia ele foi a Jerusalém, não é como diz o texto, ele subiu e saudou a igreja, isto é, ele foi a Jerusalém. Isso é uma expressão muito judaica, porque como Jerusalém ficava no alto, então eles não diziam, nós vamos ao Jerusalém, nós vamos ao alto, nós vamos subir, não é? Então, eles foram a Jerusalém, ele foi a Jerusalém, e seguiu depois disso para Antioquia. O objetivo de Paulo a retornar a Jerusalém e Antioquia não é só pregar o evangelho, olha que coisa interessante, converter pessoas e fundar igrejas, mas também criar laços entre os cristãos e entre as igrejas, a fim de que todos fossem fortalecidos. Essa compreensão da conexão e da natureza da missão é crucial para a igreja evangélica, não é? Diante de todos esses acontecimentos, aprendo o quanto esses irmãos e irmãs estavam disponíveis para serem instrumentos nas mãos de Deus. Diante de encontros, movimentos, perseguição, refúgio, acolhimento, julgamentos, ao povo a palavra era pregada e o evangelho anunciado. Tudo isso porque eles tinham um coração disponível. Um coração disponível se sente incluído no que Deus faz no mundo. Um coração disponível não se baseia nos movimentos que o mundo faz, mas confia que Deus mantém o controle de tudo. Um coração disponível transforma cada encontro em oportunidades para a partilha do evangelho. Se a vida é feita de encontros, seja intencional neles. Eu tenho o privilégio, irmãos, de conhecer muitas pessoas que têm um coração disponível. E eu queria partilhar brevemente um testemunho de um irmão que eu conheci pessoalmente. É um irmão do Afeganistão. Hoje é a primeira vez que eu vou poder contar o testemunho dele com o nome verdadeiro dele. E no final eu vou explicar por quê. O nome dele era Hussein. Ele era do Afeganistão. Ele era as leis lá no Afeganistão um pouquinho diferentes das nossas. Mas a posição que ele tinha naquela altura, no seu país, até uns 25 anos atrás, era de um juiz, um delegado, era uma coisa do tipo, um líder tribal, uma pessoa importante, de posses, não é? E Hussein tinha uma família grande. E como os irmãos sabem, quando aconteceu em 2001 o atentado às Torres Gêmeas,
os Estados Unidos, não é, e alguns aliados invadiram o Afeganistão para poder dispersar a Al-Qaeda, não é? E tentar achar o bendito do Bin Laden, para não falar outra coisa. E o que aconteceu? Naquela altura, todos os líderes, as pessoas importantes do país foram destituídos. E aquelas pessoas tiveram que fugir. Hussein, ele não era cristão, era um muçulmano, tá bem? Uma pessoa muito devota da religião dele. Mas só que ele, então, uma pessoa que tinha uma pessoa poderosa na sua região, não é, com posses, teve que fugir para um outro lugar e aconteceu que as suas posses começaram a ser reduzidas, não é? Ficou escondido num lugar com uma família grande, não é? E aconteceu que chegou um momento que ele, de fato, tudo aquilo que ele tinha se acabou. E ele começou a passar necessidade. E as pessoas da aldeia, da nova aldeia que ele morava, não acreditavam que uma pessoa tão importante como Hussein podia passar dificuldade. E então ele não tinha ajuda de ninguém. Era só ele. E aconteceu uma coisa muito diferente, espantosa para o Hussein. Aconteceu que de um dia para o outro, apareceu um cabaz na porta da casa dele. Eu não sabia de onde era. Apareceu um cabaz. Ele olhou aquilo, pensou, é uma provisão divina. Pegou o cabaz, levou para casa e aquilo ali alimentou a sua família por alguns dias. Na outra semana, no mesmo dia, mesmo horário, estava lá aquele cabaz de novo. E isso aconteceu mais uma outra semana. Hussein estava bem, se sentindo ótimo, revigorado, encorajado, porque a provisão, não é? Ele tinha 7 filhos. Imaginem. E ver filho passando dificuldade, não é? É algo que nenhum pai gosta de ver, não é? Ou de pensar que isso possa acontecer. Só que a terceira vez que foram levar o cabaz para o Hussein, a pessoa que entregava esse cabaz, bateu a porta dele e falou assim, olá, senhor, tudo bem? Olha, eu estou aqui porque algumas pessoas me disseram que o senhor estava a passar por dificuldades, então nós somos de uma organização internacional, que estamos lá no final do vilarejo, e nós estamos distribuindo alimentos aqui na região, e como o senhor já pode ver, é a terceira vez que fizemos isso, mas só que nós vamos mudar o protocolo por motivo de segurança, mas nada vai mudar para o senhor. Se o senhor quiser receber o cabaz, no dia tal, hora tal, o senhor pode ir lá e vai receber o que o senhor precisa. Agora, a única coisa que eu preciso dizer para o senhor é que nós somos cristãos. Essa organização internacional, ela é cristã. Tá bem? O Hussein, então, fechou a porta indignado. Raivoso, brabo, ele me dizia. Porque ele falou que nunca na vida dele, ele pensou que iria receber um agrado de um cristão, que ele iria depender de um cristão. E ele bateu aqui a porta e ele falou assim, olha, a gente pode passar dificuldade nessa casa, mas ficar recebendo ajuda de cristão é algo já que eu não aguento, que eu não suporto. E aconteceu que um dia, a fome, óbvio, começou de novo a assombrar a família. E o Hussein, então, teve um sonho, irmãos. E ele sonhou que a casa dele estava sendo invadida por uma água muito suja. Pensa numa água de esgoto, sabe? E estava sendo invadida e saindo pela porta, e a água estava começando a subir e inundar a sua casa. E ele, então, provedor, não é? Pai, provedor, Senhor, eu preciso resolver isto. O que está acontecendo? Então, ele pega um bastão, abre a porta. Quando ele vê, era uma espécie de um dique que direcionava aquele esgoto para dentro da sua casa. E aí ele então pegou esse bastão e começou a bater. E a bater no dique, a tentar rompê-lo, até que finalmente ele conseguiu romper. E então esse dique foi por terra e a água então de esgoto começou a sair da sua casa. Saiu toda, por completo. Mas só que ele me disse depois que começou a entrar uma outra água. Mas uma água tranquila, calma, límpida, transparente, que trazia para ele paz e tranquilidade. E então ele disse que logo em seguida, quando essa água entrava, um livro vermelho, de capa vermelha, boiava nessa água. Ele olhou aquilo, um livro boiando na água, e acordou com aquilo na cabeça e ficou
sonho maluco, né? Sonho doido. E aí, meus amigos, meus irmãos, irmãs, a fome começou a assolar de uma forma que ele teve que dobrar mesmo o orgulho dele. E ele virou e falou assim, não tem jeito, eu vou ter que ir lá naqueles cristãos. Você então foi lá naquele lugar, pediu o cabaz, as pessoas receberam da melhor forma possível, entregaram o cabaz para ele. E aí quando ele virou as costas, estava saindo daquele lugar, começou um rapaz, um senhor gritar lá de dentro do prédio da missão, né? Ei, senhor, espera um minutinho. Quando ele chegou perto, o que tinha na mão? Um livro. Qual era a cor do livro? Vermelha. Ele me disse que era idêntico, um livro idêntico ao livro que ele tinha visto no sonho. De uma forma que ele ficou tão espantado com aquilo que ele só pensou em pegar o livro, nem viu o que era e levou para casa, botou em cima do cabaz e levou para casa. Quando ele chegou em casa, ele descobriu que era o quê? Uma Bíblia. Então ele começou a ler aquela Bíblia. E aí, meus irmãos, ele teve um encontro com Jesus. E ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E ele então pegou aquela Bíblia e leu também para a sua esposa, e a sua esposa entregou sua vida a Cristo. E leu para todos os seus filhos e entregou, e todos eles entregaram as suas vidas para Cristo. 20 anos se passaram, meus irmãos, e acontece uma outra crise e guerra dentro do Afeganistão. Mas diferente daquela época anterior, Hussein não era mais um muçulmano. Hussein era um cristão, um líder da igreja em Cabul. E, ao mesmo tempo, era uma das pessoas mais procuradas do país. Quando o Talibã tomou conta de Cabul, a capital, eles começaram a pedir para os líderes dos vilarejos e das cidades, não é? Uma lista de pessoas que eles consideravam ser cristãos ou pessoas que tinham colaborado com os estrangeiros. E essa lista era praticamente, se seu nome estivesse ali, era uma sentença de morte. Como os irmãos já viram, talvez na televisão, onde eles pegavam as pessoas pelo pescoço, né? E colocavam enforcadas na GRU, nas praças públicas, não é? Isso era o que estava acontecendo. Mas só, meus irmãos, que a única coisa que eu concordo com o Talibã é exatamente a descrição do Hussein. Porque Hussein, ele tinha se transformado depois, irmãos, num tradutor da Bíblia. E essa era a grande periculosidade de Hussein. E isso eu vou concordar com os talibãs. Que Hussein era muito perigoso. Ele era perigoso demais para o inferno. As portas do inferno não se prevaleciam com pessoas que dão Bíblias, que fazem tradução de Bíblias. E então tivemos que, quando soubemos que o nome da família estava nessa blacklist, não é? Nós fizemos um modo de que conseguimos tirar, não é, Hussein e família do Afeganistão, levamos eles para um país vizinho, assim como eles e outras famílias. Toda sexta-feira a gente se mobilizava como missão e tirava praticamente 20 pessoas pelas montanhas do Afeganistão até chegar nesse país. E depois, então, Hussein e família foram parar no Brasil. Foram acolhidos no Brasil como refugiados. Lá na nossa missão, lá a Voz dos Mártires do Brasil, que é a Missão Mais, nós temos uma cidade de refúgio, onde temos capacidade de, a cada 6 meses, acolher em torno de 160 a 200 pessoas por vez. E quando eu fui lá no ano passado, eu me encontrei com o Hussein e ele me contou essa história. Sentadinho lá no sofá da casa dele, e ele, um tradutor de Bíblia, ele tinha sido parte da equipa que tinha traduzido a Bíblia completa para o idioma persa. Olha isso, coisa incrível. E estava também já participando da equipa de tradução de outro idioma, que é o idioma pashto, que o Afeganistão tem vários idiomas. E esse idioma eles já tinham traduzido 44 livros da Bíblia. Mas só que o Hussein, meus irmãos, ele tinha uma condição diferente.
Quando ele saiu do Afeganistão, ele já estava com a saúde debilitada. Quando ele chegou naquele país de transição, a saúde dele piorou de uma forma que quando ele chegou no Brasil, ele já chegou de cadeira de rodas. Não é? A saúde no Afeganistão e nesse país de transição, eles não podiam ir para o hospital. E lá no Brasil, depois de uma bateria de análises, descobriram que ele tinha leucemia. Então ele começou a fazer todo o processo, não é? E quando eu estava lá com ele, não é? Ele me chamou para tomar um chá na casa dele, e enquanto contava a história dele, ele já estava num processo bom do tratamento, de uma forma que o nome dele tinha até entrado na lista de transplante, não é, de medula lá no Brasil. Mas só que uma coisa interessante, irmãos, e mesmo com tudo isso, todas as dificuldades, Hussein continuava a fazer o seu trabalho. Do Brasil, ele abençoava o povo dele. Do Brasil, ele traduzia a Bíblia para pessoas que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Do Brasil, ele sonhava em completar a Bíblia para aqueles irmãos de língua pasto ou aquelas pessoas de língua pasto que nunca ouviram falar do Evangelho. E teve uma altura, enquanto nós tomávamos um chá, ele virou para mim, para Priscila, minha esposa, e falou assim: irmãos, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aí ele foi lá no quarto dele, já caminhando já, pegou o computador dele, virou para mim e falou assim, para nós, né? Para mim e Priscila, falou assim: olha, você sabia que na língua pashto não existe a tradução do versículo de Isaías 52:1? Falei para ele, falei assim: é mesmo, irmão? Aí ele só fez assim. Deu um enter, virou para a gente e falou assim: agora tem. Tudo isso, meus irmãos, que eu quero dizer é que Hussein, para que ele fosse esse grande homem de Deus, usado nas mãos dele para abençoar todo um povo, bastou ele ter um coração disponível. Como eu disse no início, é a primeira vez que eu conto o nome dele, não é? Eu sempre inventava um nome, sempre chamava de João, Joaquim, de José, não é? Mas há 2 semanas, Hussein veio a óbito por conta da leucemia. E nós agradecemos a Deus pela vida dele. Agradecemos o quanto a vida dele tem impactado ainda pessoas por onde a gente passa. Porque é assim no reino de Deus. Porque quando nós fazemos as coisas, nos colocamos com o coração disponível nas mãos dele, aquilo que nós fazemos e a nossa história, ela traz frutos eternos. Orem pela família de Hussein. Orem por ele. Quando ele foi desenganado do cancro, ele já estava em Salvador. Eles estavam recomeçando a vida dele em Salvador. E ele virou para a família e falou assim: olha, já que eu tenho pouco tempo de vida, eu quero voltar, eu quero morrer na minha terra. E mesmo com uma sentença de morte sobre si, mesmo com tantas dificuldades, ele pegou um avião e faleceu em Cabul, porque ele tinha um sonho para aquela terra, ele amava aquela terra. E então ele preferiu, assim, olha, eu quero morrer lá naquele lugar. E assim foi. 2 semanas depois de sua chegada, ele veio a óbito. Orem pela família do Hussein, porque estão lá no Brasil, recomeçando a vida, e mesmo assim tendo grandes dificuldades e luto, não é, para passar. Não deixe, irmãos, que as circunstâncias te tirem do propósito. Pelo contrário, deixe o seu propósito iluminar e temperar estas circunstâncias. Neste texto, tínhamos refugiados, perseguidos, estrangeiros, judeus, fazedores de tendas, pessoas que não tinham onde repousar a cabeça, mas não deixaram que isso fosse um empecilho para serem coparticipantes do que Deus tinha para aquela geração. Um dos nossos maiores inimigos é a administração do nosso tempo. Às vezes, muitas atividades ficam à frente do que fazemos na igreja ou impedem que investamos tempo na vida de pessoas. E eu concluo, irmãos, aqui essa reflexão desta noite com uma oração.
Eu oro para que sejamos intencionais no que Deus nos permite vivenciar. Eu oro para que Deus nos torne conscientes de que nós estamos conectados com este mundo e que o que Deus faz nele. Senhor, que estes movimentos que a vida dá, eu não me sinta deslocado, mas que eu tenha o firme fundamento em Ti. Que eu seja sal e luz. Amém. Deus os abençoe. Amém. Que possamos ser encorajados, irmãos. Irmãos, olha, tem tanto homem e mulher de Deus por aí, hein? Ninguém às vezes sabe o nome, a gente não sabia da história que foi contada aqui nessa noite. Hoje eu estava vindo aqui para a igreja, eu e o Francine, para ensaiar com a Julinha. Quem gostou aí de ver a Julinha cantando? A voz muito linda. E eu estava pensando uma coisa tão simples, mas uma verdadeira, mas às vezes esquecida por muita gente. Eu comecei a pensar sobre isso. Cada cristão tem um potencial fantástico nele mesmo. De fazer coisas impressionantes, fantásticas para Deus. No reino, coisas tremendas. Ser um homem de confiança, uma mulher de confiança de Deus. Mas muitas vezes a gente se acomoda com a vidinha. Trabalho, casa, igreja. Trabalho, casa, de vez em quando eu vou na igreja. Trabalho, casa, talvez não igreja. E a vida passa. E a gente tem tanto potencial. E é só falar uma palavra. Senhor, eis-me aqui. E ser real. Não é brincadeira, não. Eis-me aqui, Jesus. Aí Jesus está bem. Aí vai te dando umas coisinhas pequenas para você fazer. Te treinar. Treinar a confiança, treinar a ouvir a voz. Mas todo mundo tem esse potencial em si mesmo. Porque já passamos 5 dias aqui falando o quê? Que você e eu, nós precisamos ser cheios do quê? Do Espírito Santo. Porque para fazer algo assim tem que estar cheio. E é isso que estar cheio faz. Eu estava em São Paulo, não sei se o pastor Marco estava comigo, mas eu estava com o pastor Joel, em uma igreja que pega 2 quarteirões no centro de São Paulo. Você estava com a gente? Estava, né? E a pessoa contou a história daquela igreja. Ele disse, não, há 60 anos, não sei quantos anos atrás, um missionário veio para cá e começou a evangelizar no meio dos imigrantes japoneses, ou era chineses, eu não lembro, mas asiáticos, começaram a trabalhar sobre evangelho, e ele teve um câncer, um cancro, e era muito caro nesse tempo um tratamento. Hoje é caro, né? Se for particular é caro, imagina aquele tempo. Tudo experimental, não sabia direito. E a missão que tinha enviado ele juntou uma grande soma de dinheiro. Uma grande soma para que ele fizesse esse tratamento experimental e tudo. E ele disse, não, eu não quero, não. Pegue esse dinheiro, compre e construa uma igreja. Pegue esse dinheiro e construa uma igreja. E foi aí que ele compraram esse terreno e começaram a construção dessa igreja. Essa igreja é fantástica. Ele morreu para estar com o Pai. Mas até na morte glorificou a Deus. Esse é o objetivo. É você passar por essa vida e ninguém lembrar de você. É você passar por essa vida e dizer, e muitas pessoas lembrar de você e dizer, contar a sua história. Porque é para isso que Deus te fez. Para isso que Deus te fez. Você impactar pessoas com esses encontros. Impactar vidas. E viver essa aventura. Porque é uma aventura, né?
aventura legal que Deus passa conosco. Amém? Irmãos, hoje nós temos aqui diante de nós, né, o nosso momento de oferta e dízimo, e eu quero que você contribua ao Senhor. Vocês sabem a nossa campanha do templo, que todo dia chega mais perto. Eu quero dizer a todos vocês, todos, e aqui eu não falo com nenhuma coisa. Se você realmente no seu coração quer servir a Deus, tem muitas coisas que você tem que abrir mão, tem muitas coisas que você tem que aprender e Deus vai te ensinando. Mas uma das coisas muito importantes é essa parte do dinheiro. Se você realmente quer servir a Deus, Deus vai te ensinar a honrá-lo com as suas fazendas. Amém? Eu não estou dizendo que quem só dá dinheiro está bem com Deus, não. Estou dizendo isso, não. Estou dizendo que você pode fazer tudo o resto. Se essa parte ainda você não aprendeu, vai ter que aprender, viu? Porque é importante você enfrentar Mamon. Porque Mamon é um Deus forte, hein? Na vida de muita gente. Será que é forte na sua vida também? Tem gente, eu não dou, eu não faço, mas gasta todo o dinheiro com outras coisas. Eu quero dizer a você, se você quer realmente no seu coração ser usado por Deus, é uma coisa que Deus vai ter que tratar com você. Amém? É assim, irmão, não. Se você quiser, só estou dizendo. Porque Deus tem que tratar isso. É ou não é, pastor Marcos? Deus pegou no primeiro dia, quando eu encontrei Jesus, ele já queria logo, mata Mamon logo, meu filho. Que aí o trabalho é mais fácil. Foi mesmo. Foi na primeira conversa nossa, ele já disse, mata Mamon aí. Eu nem sabia por que tinha que fazer aquilo, mas eu comecei a fazer, depois eu entendi. É porque, irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus, vive pela fé. Ele não vive pelo que vê, ele vive pela fé. O justo viverá da fé. Então vamos louvar o Senhor e nessa oportunidade vamos servir ao dízimo e ofertas. Amém? Temos uma música. Ei, Pedro, tirou aqui? É o 3 aí. Amém. Som. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor com louvor, grandes coisas. Né? É o 3. Tem que... Tu és o Deus dessa terra.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Deus abençoe. Amém? Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vamos ter os nossos avisos. Lembrando, né, amanhã nós temos ensaio aqui. Eu quero encorajar a todos aqueles que estão no grupo de louvor, né, estarem aqui amanhã para estarmos ensaiando, né, e estarmos, né, nos preparando, né, para os nossos cultos. Na sexta-feira nós temos os nossos pequenos grupos dos jovens, às 20 horas, dos online e presencial, às 20h30. Possamos estar aqui. No sábado temos Alverca, às 20 horas começa, mas é o podcast às 20h30, então os irmãos podem entrar e participar. No sábado provavelmente eu vou estar lá, em Alverca, e domingo nós temos o culto da família. Eu quero agradecer ao pastor por estar aqui. Quem foi edificado nessa noite? Irmãos, a Bíblia é fantástica, está tudo ali, né, como ele explicou aqui, dos refugiados, de como Deus fez tudo convergir ali, as pessoas. Então, é maravilhoso ver isso, de como realmente Deus age, né, para que a obra dele seja feita. Quero avisar, né, os irmãos, temos cantina, e também no final aqui, ó, tem os livros ali, né, muito edificantes ali, sobre a missão Voz dos Mártires, e é interessante, esses livros, irmão, fala de coisas, né, são profundas, né, não é? É profundo. Você lê e você é impactado. Então, invista nesse recurso, né? Pegue, leia. Eu quero aconselhar os irmãos, orem, leia a Bíblia, jejuem. Isso tudo é bom, faça isso, é maravilhoso. Mas também leia bons livros. Eu tenho uma meta comigo, eu já falei aqui na igreja, eu leio um conjunto de livros todo ano. Por quê? Porque eu tenho que estar me aperfeiçoando, eu tenho que estar bebendo da fonte. Eu estou lendo um livro agora do Tim Keller, que passou por Senhor agora recentemente, né? Que foi Falsos Deuses, né? Que é fantástico, hein? É muito bom. Então, eu gosto muito de ler. Por quê? Porque tem esse conhecimento que você adquire uma nova visão, uma nova perspectiva. E esses livros da Voz dos Mártires são muito bons. Tem testemunho, mas também tem muita coisa que você pode aprender sobre missões. Imagine que tem pessoas agora sendo resgatadas de um país resgatada de um país, né, porque ele está sendo perseguido. E a gente nem sabe de que isso está acontecendo. Então, orem pela missão Voz dos Mártires, ore pelos cristãos perseguidos, contribuam, né, porque você comprando um livro, você também está ajudando. Né, então, eu quero agradecer a presença dele aqui, mesmo nessa mudança, né, que está acontecendo. Amém? Salvou de uma, né? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. E no final eu quero rapidamente mostrar algo ali ao Pedro, o Elber, o Chicarim e o Levi. Algo. Eu quero também falar aos irmãos, rapidamente também, eu vou falar isso no domingo, que é o seguinte, nós compramos copos aqui, né, descartável, mas assim, os irmãos, quando pegar um copo, eu peço, por gentileza, que mantenha esse copo por toda a celebração, todo o culto. Não vá lá em cima, beba água, joga um copo fora. Aí vai outra vez, toma coisa, joga um outro. Por quê?
porque também é custo isso, né? Mas também que a gente economiza e também salva o meio ambiente, né? Todo mundo ganha, né? Tá vendo? Você pega o seu copo e mantém seu copo. Amém? É interessante, lá na Croácia, nos aniversários lá no Brasil, né? A pessoa vai tomar um refrigerante, pega um copo. Aí volta, tem outro, bota o copo. Lá não, eles compram, vamos supor, tem 10 crianças, eles compram 10 copos. Descartável, eu estou falando. E bota o nome. Como é seu nome? Júlia. Ele escreve o nome no copo. E você fica o aniversário todo com o seu copo. É verdade. Eu achei muito inteligente, sim ou não? Então, assim, vamos aprender com gente inteligente, né? E vocês são inteligentes, então vamos aprender. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo o que irá fazer. Pai, obrigado pelos teus servos que têm trabalhado nessa missão, a Voz dos Mártires. Te agradeço por tudo que eles têm feito em todo o mundo. Obrigado pelos testemunhos que ouvimos nessa noite, Senhor. Abençoe o teu servo e continue abençoando o teu servo nessa missão de dar voz a quem não tem voz. Meu Deus, abençoe a vida dele a cada dia, usa para a tua glória. Abençoe também nessa mudança, ele e a sua família. Meu Deus amado, para que tudo seja para a glória do teu santo nome. Meu Deus, continue nos usando. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja com todos. Digam, graças a Deus.